Galerinha do meu canal, deixa eu ver, tá gravando sim. Galerinha do meu canal, essa é ótima, eu sempre quis dizer isso, né? E aí, como é que vão vocês? Quanto tempo, né, que nós não nos vemos, quanto tempo que nós não temos contato, né? Que situação é essa que nós chegamos, né? Eu brincava em sala de aula, brincava com vocês a respeito da situação aqui em Feira de Santana, e eu não imaginaria que chegaria a tanto. Eu achava Eu imaginava, né, vou ser sincero, eu imaginava que chegaria a esse ponto, mas eu no fundo não acreditava. É um misto de coisas que estão acontecendo aqui, é algo muito complicado de fato. A cidade de Feira de Santana vai passando por um momento muito tenso também. Com certeza existem cidades piores, São Paulo vem passando por um momento muito tenso, algo como o resto do mundo, né? Então eu trago para vocês algo muito pertinente hoje. Algo muito pertinente porque eu trago para vocês, olha só, cadê o cursorzinho aqui? Eu trago os aspectos de imagem do tórax para o indivíduo com o Covid-19. Nós concluímos o nosso último encontro com o quê? Patologias do tórax, radiografias do tórax, onde nós precisaríamos encontrar que patologia era aquela, explicarmos de onde surgiu, o porquê, a profilaxia, todo o processo, desde a imagem até fecharmos o diagnóstico. Então, nada mais justo do que hoje eu trazer para vocês alguns aspectos e imagens do paciente com o Covid-19. Mas o que é o Covid-19, gente? O que é? A gente escuta o tempo todo, a gente está ouvindo o tempo todo falar sobre o Covid-19, mas olha só, o que é o Covid-19? A atual pandemia global de Covid-19 está relacionada a uma doença respiratória aguda causada por um novo coronavírus. Olha só, novo coronavírus, Covid, onde foi descoberto, o ano no qual ele foi descoberto, dezembro de 2019 na China. Então, por isso se deu o Covid-19. E a gente também ouve sempre falar o SARS, o que é o SARS? O SARS vem de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavírus. É uma síndrome aguda respiratória causada pelo coronavírus. O SARS, síndrome aguda respiratória. Altamente contagioso de evolução ainda desconhecida. A comunidade científica vem avançando muito nos últimos meses a respeito do Covid-19, mas é um mundo um pouco incerto. Tanto é que nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo hoje em outros países, como a própria China, a Itália, a Espanha, Londres hoje. O primeiro-ministro de Londres hoje declarou nas suas redes sociais que está positivo para coronavírus também. Então é um momento muito complicado no qual a humanidade vai precisar mudar todos os seus hábitos, vai ter que mudar seu estilo de vida como um todo. Considerando a atual definição do estudo, até o momento, de acordo com o Ministério da Saúde, foram contabilizados 2.985 casos de coronavírus no Brasil. Então, até o momento, sabe-se que estamos em 2.985 novos casos. E, infelizmente, é algo que a gente sabe que ele é crescente, que tende a crescer. Infelizmente, é um vírus que ainda vai contaminar muita gente. Olha só, até o presente momento, a RT-PCR, reação em cadeia de polimerase com transcrição reversa, permanece como padrão de referência para o diagnóstico de infecção Covid-19. O que é esse PCR, gente? É o exame para definir se existe ou não o contágio, se o indivíduo está contaminado ou não. Este é o exame PCR, é este exame que o profissional médico ele solicita para o teste. De fato, é o teste para o Covid-19, é o RT-PCR. Basicamente, ele vai pegar as fibras de RNA, transformá-las em DNA, ele será ampliado em duas fitas simples de DNA e então observará se existe sinal ou não do coronavírus. Então, basicamente, o exame de sangue é esse, o PCR basicamente é esse o processo que é realizado, tá bom? Para avaliação do coronavírus. Aí eu lhe pergunto, mas professor, mas Marcelo, se existe o exame de sangue, então eu não preciso ficar realizando o exame de imagem, eu não preciso expor esse paciente à radiação, não é? Faz sentido. No entanto, a gente lembra aqui, ó,
que ela é uma síndrome respiratória aguda. Se a gente tem uma síndrome respiratória, se nós temos lesões pulmonares, então o exame de imagem do tórax, principalmente, ele será fundamental para a avaliação e evolução desse paciente, ok? Olha só, no entanto, existe uma crescente de pessoas infectadas e a triagem laboratorial não vai possuir testes disponíveis para esses pacientes. Então, o que acontece? Nós precisamos de uma cadeia de hipóteses e situações, demanda custo, demanda testes, demanda compra de testes de laboratórios, e a gente não tem triagem laboratorial suficiente para todos esses indivíduos, porque nós estamos em uma crescente absurda. Absurda. Nós estamos em 2.985 casos confirmados, mas nós sabemos que os casos ainda, em hipótese, são muitos ainda. Tem muita gente adoecendo ao mesmo tempo. E tratando de uma pneumonia, imediatamente pensamos em quê? Radiografia do tórax, correto? O que foi que a gente viu muito em sala de aula? O que foi que a gente aprendeu? Análise de radiografias do tórax. Olha só, hipodensidade, hiperdensidade, aspectos hiperdensos, isodensos, hipodensos, avaliação da radiografia do tórax, como trabalhamos tanto em sala de aula. E mais, olha só, os estudos mostraram uma limitação, logo não sendo recomendada para avaliação devido à sua pouca sensibilidade na detecção de achados incipientes à infecção. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Infelizmente, a radiografia do tórax ela se mostrou ineficiente com os pacientes logo nos primeiros dias de contágio, os pacientes logo no início da contaminação, da infecção pelo coronavírus. A radiografia de tórax ela se mostrou pouco eficiente. Nós temos aqui, ó, olha só, eu tenho uma radiografia do tórax. Que incidência está essa radiografia, gente? Vamos lá? Olha só, eu tenho aqui o paciente, ele está em decúbito ou ele está em ortostase? Como que está esse paciente? Essa incidência em AP, em perfil, em PA, em oblíqua? Olha só, nós temos aqui a projeção, ó, cadê o cursorzinho? Temos aqui a projeção das escápulas, olha só. Temos aqui a projeção das escápulas, temos aqui um alinhamento, ó, das clavículas. Olha só a forma com que a área cardíaca está distribuída. Lembra aqui, bolha gástrica, bolha diagástrica, então essa incidência ele está em PA, póstero anterior do tórax. Mas olha só, esse paciente aqui, cadê o cursor? Isso, uma radiografia realizada na admissão de um paciente com suspeita de coronavírus. Nós temos aqui já algumas imagens. Olha só, nós já temos aqui uma hiperdensidade, ó, em seio costofrênico direito, próximo à base aqui do pulmão direito. Nós temos aqui uma característica de hiperdensidade também, sugestiva à pneumonia, mas não quer dizer muita coisa ainda. Então, olha só, o que ficou caracterizado como padrão ouro para a avaliação desse paciente, uma vez que ele chega na unidade de saúde? O uso da tomografia de tórax como ferramenta, ainda que não esteja estabelecida como um papel fundamental na detecção, porque quem é que define um indivíduo positivo para coronavírus? O exame laboratório. Eu preciso ter a prova em laboratório, eu preciso desse exame, olha só, eu preciso observar, cadê o cursor? Meu cursor toda hora some. Eu preciso observar se existem sinais do vírus na corrente sanguínea desse indivíduo. Eu preciso saber se existe de fato a presença do vírus. Então, a tomografia ela vai me dar caminhos. Ele vai me dar caminhos sugestivos para a avaliação desse paciente e para possivelmente fechar esse diagnóstico. Olha só, imagens axiais do tórax demonstrando opacidades em vidro fosco bilaterais, com predomínio periférico posterior, achados típicos da infecção do Covid-19. Então, não sei se vocês estão acompanhando alguns estudos nos últimos meses. Então, volta e meia a gente sempre pega assim, achado tomográfico paciente por coronavírus com aspecto de vidro fosco. Vidro fosco. O que é um vidro fosco? Vidro fosco. Isso é vidro fosco. Olha só, vidro fosco é justamente esse aspecto aqui, ó, de espelho sujo. Aquele espelho, né? Abafa o caso, ó, ninguém tá vendo aquele espelho que fica lá
no guarda-roupa da gente, cheio de marquinha de dedo, ó, marquinhas de dedo, aquele espelho sujo. É justamente esse aspecto que a gente tem aqui, ó. O aspecto de vidro fosco é aquele aspecto, olha só, aparentemente, ó, de um vidro sujo com marquinhas de dedo. Olha só, então eu tenho um predomínio, perdão. Eu tenho um predomínio periférico posterior. Então vamos lá, relembrando. A gente tem aqui, ó, uma imagem axial do tórax. Lembrando, vamos relembrar. A tomografia ele é um exame de diagnóstico por imagem. Ok. Emite radiação ionizante. Ok. Qual é a diferença da tomografia para o raio-x convencional? Suponhamos que o raio-x convencional é aquele pão francês. Um pão chapado lá. Aquele, ó, você pegou um pão, colocou na moldura e está olhando para aquele pão. Pão francesinho, aquele pãozinho lá. E a tomografia, o que é a tomografia? Eu tenho aquele pão fatia, aquele pão do mercado lá, ó, pão ó, fatiado. Então eu peguei, olha só, eu peguei aquele pão, olha só, aquele pão francês e ó, troquei por um pão fatia. Então eu peguei aquele tórax e ó, fatiei. Então olha só, todo mundo pegou a visão, pega a visão, fique ligado. Então, olha só, nós temos aqui uma imagem axial. Opa, volta. Eu tenho uma imagem axial aqui, ó, do tórax do paciente, algoritmo de reconstrução para parênquima pulmonar. Na tomografia, eu posso realizar reconstruções específicas para avaliação de determinada estrutura do corpo. Nesse caso aqui, eu não quero ver músculo, eu não quero ver sangue, eu quero ver apenas o parênquima pulmonar. Então, na tomografia, ele me mostra isso. Então, ele me diz aqui, ó, um predomínio periférico posterior. Olha só, aqui as costas do paciente, aqui a parte anterior do paciente. Então, eu tenho um predomínio periférico, olha, afastado do centro, posteriormente, típicos de infecção de coronavírus. Então, os relatos dos pacientes, tanto da China quanto da Itália, estão sendo repetidos aqui no Brasil. Os achados são muito semelhantes. Então, chegar um paciente para vocês. Olha só, o paciente está com desconforto respiratório, ele está com febre, dificuldade em respirar. Olha só, sintomas de gripe em um momento de pandemia. Olha só, já acende o sinal de alerta. Mas, poxa, eu não tenho o exame de sangue, eu não tenho a prova. Vamos botar esse paciente na tomo, vamos levar esse paciente para a tomo e vamos fazer uma tomografia, vamos ver o que é que a gente acha. Olha só, eu não tenho um exame de laboratório, mas eu tenho febre, eu tenho desconforto respiratório e eu tenho aqui achados com aspecto ó, de vidro fosco, manchadinho de dedo, com achados aqui ó, periféricos e posteriores, típicos de infecção por coronavírus. Ok? Alright? Olha só, o que acontece quando a gente compara o exame de PCR? Ele tem uma alta sensibilidade, lógico, mas que gira em torno de 60% a 70%, porque ele pode dar um falso negativo, principalmente nos primeiros dias de infecção. Ele possui uma baixa carga viral nos primeiros dias. Logo, você perde um pouco da sensibilidade. Então, a radiografia, olha aquele raio-x de tórax, ó, sensibilidade nenhuma. E a tomografia de tórax, ela vem se mostrando, olha só, padrão ouro na detecção de lesões como pneumonia. Ah, mas pode ser pneumonia, pode não ser coronavírus? Pode ser pneumonia, podem ser N patologias, infecções respiratórias, não necessariamente se dará por coronavírus, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, em um momento X de pandemia na sociedade, grande parte da população corre risco de ser contaminada pelo vírus. Grande parte da população está exposta ao vírus. Chega o paciente na unidade, o paciente está internado na UTI, vocês estão lá na parte de fisioterapia respiratória, e aí vocês pegam a toma, olha só, vocês terão acesso a essas imagens do paciente, e detecta esse padrão aqui, olha só, de vidro fosco. É um padrão típico de pneumonia. Mas não vai haver casos repetidos de pneumonia em um curto espaço de tempo, como está vendo agora. Então, realizou a toma e o paciente tem esse aspecto aqui ó, de vidro fosco. O que é o vidro fosco?
espelhinho sujo de dedo, ó, lembre lá, aquele espelhinho sujo com marquinhas de dedo. Então, esse paciente, ele é um paciente praticamente confirmado, digamos assim, por coronavírus. Olha só, os achados principais que a literatura nos mostra são, olha só, opacidades em vidro fosco bilaterais. Olha só, nós temos aqui uma tomografia também, olha só, axial. E olha só que aqui nos primeiros dias a gente tem um predomínio muito discreto de vidro fosco. Olha só, bem discreto aqui, ó, pulmão direito, periférico também, no entanto, não posterior, tá vendo? Ó, ele está mais anterior. Mas eu tenho uma lesão aqui, ó, em padrão de vidro fosco, bem discreta aqui. Olha só, pulmão esquerdo também, eu tenho outra lesão mais discreta aqui. Olha só, eu desci um pouquinho mais os cortes, estou chegando um pouco mais próximo à base do pulmão. Olha só, padrão de vidro fosco. Olha só a marquinha do dedo sujo. Olha só, predomínio periférico. Pode acontecer de ter lesões mais centrais, sim, mas o predomínio que até então as literaturas vêm mostrando são predomínios periféricos. Imagem do halo invertido. Olha só, imagem do halo invertido. Deixa eu localizar uma aqui bacana para a gente. Olha só, aqui uma imagem de halo invertido. Eu tenho um aspecto por fora como vidro fosco, mas por dentro eu tenho uma consolidação. Olha só, é como se eu tivesse um buraquinho dentro do vidro fosco. Eu tenho o vidro fosco, mas eu tenho um buraquinho, eu tenho um achado por dentro dele. Eu tenho um aspecto de vidro fosco por fora, mas eu tenho uma consolidação por dentro. Então, essa daqui é chamada imagem de halo invertido. Raramente os pacientes vêm mostrando derrame pleural. O que é o derrame pleural? Vamos lembrar, gente? É a chamada água na pleura. Eu tenho presença de água, de líquido na cavidade pleural. Então, dificilmente estão aparecendo pacientes com quadro de derrame pleural, mas pode acontecer também. Olha só, nós temos aqui uma evolução de um paciente de 33 anos, então olha só, para desmistificar também um pouco do que é dito, que somente pacientes acima dos 60 anos eles poderão desenvolver a síndrome aguda respiratória. Olha só, o paciente com 33 anos, cadê meu pulsor? 33 anos de idade, ele deu entrada ao pronto-socorro com tosse, dispneia, dificuldade em respirar, e uma febre de 9 dias, uma febre que não cessa de 9 dias. E olha só, quando ele foi submetido a tomo, olha aqui as marquinhas de dedo. O que são essas marquinhas aqui? Padrão de vidro fosco. Olha só, pulmão direito, eu tenho aqui o padrão de vidro fosco. Eu tenho aqui padrão de vidro fosco, eu tenho todo esse pulmão, ó. Olha só, conforme eu vou descendo, ó, padrão de vidro fosco. Eu tenho aqui padrão de vidro fosco. Olha aqui também, aqui, 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 aqui. Olha só, paciente de 33 anos, então ele evolui. Aí a gente já chega aqui, ó, tem uma mulher de 64, também com tosse, dispneia. Olha só a imagem do halo invertido que eu havia dito, olha só. Eu tenho um aspecto parecido com o vidro fosco, mas é como se eu tivesse um buraquinho dentro. Eu tenho aqui, ó, o padrão de vidro fosco com a consolidação por dentro da lesão. Então, olha aqui, halo invertido também. Olha só aqui, lesão. Olha aqui, lesão. Olha aqui também. Olha aqui também. Olha só. E aí eu tenho aqui também. Eu tenho uma diferenciação. Eu tenho aqui imagens de toda a progressão desse paciente no internamento dele. Eu tenho aqui na imagem A fase inicial, do primeiro ao quarto dia. Eu tenho padrões muito discretos de vidro fosco. A literatura apontou como discreto, mas aqui eu já não associarei mais com um padrão discreto de vidro fosco. Olha só, no quinto ao oitavo dia eu tenho já um aumento das opacidades e consolidações. Olha só, opacidades com consolidações. Olha só. E aqui, ó, no nono ao 13º dia, eu já tenho uma melhora. Olha, eu já tenho uma melhora desse paciente. Olha só que bacana quando a gente vê a doença evoluindo de forma positiva. E eu tenho uma fase de regressão. Olha, eu tenho mais de 13 dias aqui, ó, eu já tenho praticamente redução das opacidades. Então, no 13º dia, ele já está bem melhor do que aqui, ó, do dia A, do primeiro ao quarto dia de internamento. Olha só, o dia D como já está. Então, olha só,
foi que a gente aprendeu aqui hoje? Aprendemos que... Cadê? O exame de PCR, tá certo? Ele é o exame para definir a presença e se existem sinais dos vírus, tá bom? Mas o que é que está dificultando, não só no Brasil, isso no mundo todo. Não está vindo teste para todo mundo. Não está vindo teste para todo mundo. Então, nós vamos tratar essa pneumonia desse indivíduo. Nós vamos tratar essa pneumonia. A radiografia de tórax é o padrão ideal para a avaliação desse paciente contaminado pelo coronavírus? Infelizmente, não. Infelizmente, nós precisaremos entrar, olha só, para os exames de tomografia computadorizada. Esse paciente vai ter que ser internado e ser avaliado constantemente por exames de tomografia. Então, olha só, os padrões detectados aqui na grande maioria dos pacientes acometidos pelo coronavírus, pelo Covid-19, são os padrões de vidro fosco. Que o vidro fosco é parecido o quê? Aquele espelhinho sujo do banheiro lá da casa da gente, que a gente vai colocando a marquinha do dedo. Então, na tomografia, ele leva esse nome justamente, é o padrão de vidro fosco. Nós temos aqui o predomínio periférico, mais voltado à periferia desse pulmão, tá bom? A imagem de halo invertido, cadê aquele halo invertido que a gente viu aqui? Olha só, aquele padrão típico de paciente contaminado pelo Covid. Raramente um derrame pleural. Tá ok, gente? Por hoje é só. Desejo a vocês que vocês se cuidem, desejo a vocês tudo de bom, tá bom? Se cuidem mesmo, lavem as mãos, evitem contato com aglomerações, evitem muito contato, principalmente com pessoas vindas de cidades onde está havendo a contaminação comunitária, tá bom? Então, muito cuidado, se protejam e já já estaremos todos juntos em sala de aula novamente, tá bom? Boa noite, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Cadê? Tá.